Olá, alunos, olá, tutores. É um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso segundo encontro da disciplina de História da Educação. E no encontro de hoje, nós vamos continuar a conversar, a respeito da relação entre história, sociedade e educação. Relembrando que no encontro número 1, nós conversamos sobre o modelo de educação na Grécia e Roma, portanto, olhamos para a formação do homem na antiguidade. Olhamos também para a formação do homem no período medieval e chegamos aqui mais perto na Idade Moderna. Vimos que na Idade Antiga, a intenção ali da Grécia, da formação do homem na Grécia, era formar um homem olhando para o corpo e o espírito, o que nós chamamos hoje de uma formação integral. Em Roma, nós tínhamos a formação de um sujeito mais voltado para ir para a guerra, Já vimos que se fazia presente desde a antiguidade o dualismo escolar, por quê? Não eram todas as pessoas que tinham acesso à educação e também nós tínhamos um modelo educacional diferente para meninos e para meninas. Na Idade Medieval, nós vimos que a igreja se fez muito presente e a intenção ali era fortalecer o quê? As ideias da Igreja Católica. Por isso, o conhecimento, ele estava à disposição apenas das pessoas que estavam nos mosteiros, portanto, aos monges, que tinham ali as suas escolas, e também acabavam controlando os conhecimentos que iam para cada indivíduo. Chegando mais perto na Idade Moderna, nós tivemos grande movimentação da sociedade a respeito da necessidade de se ter um outro modelo de educação. Quando nós temos ali o Renascimento, quando nós temos o humanismo, que vem demandar da sociedade que olhe também para a razão e não apenas para a fé, sendo que o homem é que está no centro do processo neste contexto. E agora, nós vamos chegando mais perto, vamos entrar na parte da colonização brasileira. Então, vamos ao slide que eu vou trazer para você aqui. Quais são os objetivos do nosso encontro de hoje? Então, lembrando que os objetivos é sempre importante que você retome, tendo em vista perceber se aquilo que foi estabelecido você conseguiu atingir ao final do nosso encontro. Então, compreender os eventos relativos à colonização brasileira, à catequese e ao ensino jesuítico. E nós vamos ver que foi uma das fases em que o ensino no Brasil ele foi melhor estruturado, Identificar o impacto das reformas pombalinas no Brasil. Nós vamos conhecer que em um determinado momento a educação não esteve mais sob a responsabilidade dos jesuítas, ficando sob o Estado e tivemos ali algumas reformas. Entender as transformações econômicas, políticas, administrativas e de relações internacionais causadas pela vinda da família real portuguesa em 1808 e pela independência do Brasil em 1822. Então, nós vamos ali, pouco a pouco, compreendendo de que forma os fatos, os acontecimentos sociais interferem na sociedade. Identificar as mudanças e permanências na estrutura e funcionamento da educação nacional durante o período entre 1808 e 1889. Lembrando que este é o objetivo principal de nós termos a educação, a história da educação na formação docente. Compreender os fundamentos históricos da educação, considerando os contextos econômico e político da sociedade, para uma percepção crítica da relação entre a educação e um determinado contexto. Então, nós vamos
É importante que vocês entendam, né, de que em cada contexto histórico nós temos uma concepção de sujeito a ser formado. Por quê? Porque na medida em que a sociedade vai mudando, né, muda-se também a forma de educar, muda a exigência do tipo de trabalhador que eu necessito, e aí nós temos sempre que pensar as formas que nós vamos atuar na sala de aula. Então, conhecer como se deu a educação na antiguidade, no período medieval e na modernidade é essencial para nós podermos entender o que temos aqui no presente e projetar ações do futuro. Voltando ao slide, nós temos aqui algumas perguntas que vão permear o nosso encontro, né? Então, nós vamos ver a educação hoje no período joanino e no período imperial. No que se refere ao período joanino, quais as modificações ocorreram no Brasil com a chegada de D. João VI e da família real portuguesa? Em relação à educação, quais foram as transformações realizadas pela monarca? Acerca do período do Império, o que acontecia no Brasil durante esse período? Qual era a situação da educação durante o Império? Então, nós faremos aqui uma trajetória, né, dando continuidade, visto que nós entramos aqui num período de modernidade, tendo em vista entender o que daquele contexto se faz presente na nossa realidade e o que mudou, né, tendo em vista que nós possamos reconhecer de que maneira cada um de nós vai atuar na sala de aula quando nós estivermos no contexto da docência. No Brasil, quando você assiste a uma aula, você se pergunta: como chegamos ao sistema de educação que temos hoje? Começou com a chegada dos jesuítas, no período colonial. Passamos pela Reforma Pombalina, pela vinda da família real portuguesa ao Brasil e pela nossa independência. A Europa, durante esses séculos, sofreu a influência do iluminismo e autores como Kant propuseram novas formulações sobre o conhecimento. Além disso, correntes teóricas como o positivismo, o pragmatismo, o idealismo e o socialismo estavam florescendo e influenciaram a pedagogia como conhecemos hoje. É sobre esses temas que você vai se aprofundar em cada uma das nossas SPs. Seu desafio será ajudar Edmundo, coordenador pedagógico de uma escola, a preparar um módulo sobre a educação brasileira na colônia e no Império, para apresentar aos professores. Vamos lá então? Acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Lembrando que assim como orienta no vídeo, e eu também orientei vocês no nosso primeiro encontro, é essencial que você faça a leitura do seu capítulo, que você venha aqui com as dúvidas para você poder me perguntar, que você participe da aula atividade, que você participe do fórum que já está aberto também, para que pouco a pouco eu consiga perceber quais são as construções teóricas que você tem feito em relação à disciplina. Então, nós vamos agora voltar ao slide e eu vou trazer ali para você, né, alguns questionamentos e alguns conceitos que são essenciais você ter clareza para poder ter um bom entendimento da aula. Então, nós temos aqui, no contexto da modernidade, as ideias iluministas que se fazem presente, né? Que é também chamado de século das luzes, que acontece ali em meados do século XVIII. O que vinha a ser, então, o iluminismo? É o uso da razão sobre a fé para resolver os problemas da sociedade. Por que será que nós temos aqui essas ideias? Porque nós vimos que no período medieval, né, o teocentrismo, ou seja, os olhares para aquilo que levasse a Deus, é o que era importante, é o que mais se fazia presente, até na formação dos sujeitos, considerando todo o empenho da igreja, né, nas suas escolas ali nos mosteiros. Então, esse foi um movimento apoiado pela burguesia, que, como nós vimos também, foi uma outra classe social que emergiu a partir da crise do feudalismo, que nós chamamos ali o período da Baixa Idade Média, né? Quando nós estamos mudando de uma economia agrária
a partir dos feudos para onde começa as pessoas que saem, né, ali da relação com os senhores feudais, começam a elaborar ali, a criar os seus artesanatos. Então, nós temos ali o embrião da industrialização, né? Um outro conceito importante é a educação laica, né? Ou seja, aquela que não se baseia na doutrina religiosa. Então, devido aos grandes questionamentos que se teve ali do modelo de educação na Idade Média, a população, a sociedade clama por uma educação laica, né? Que não tenha apenas os preceitos da igreja. E também o que venham a ser as aulas régias, que foram aquelas decorrentes das reformas pombalinas. Então, as aulas régias, depois do ensino jesuítico, é a primeira organização do ensino público. Elas são chamadas também de aulas avulsas. E agora, como as nossas aulas, né, são baseadas em situações problema, nós vamos conhecer primeiramente aqui, né, qual é a nossa situação geradora de aprendizagem. Edmundo é um professor formado há alguns anos que dá aulas em uma escola particular perto de sua casa. Dada a sua dedicação e tempo de casa, foi convidado a assumir a coordenação pedagógica, já que a coordenadora estava se aposentando. Em uma das reuniões pedagógicas, os professores perceberam a necessidade de formação permanente para atingir os objetivos previstos no projeto político-pedagógico da escola. Lembrando que nós estamos falando de uma educação formal, portanto institucionalizada, que tem um embasamento em documentos. Edmundo, então, ofereceu-se para colaborar na preparação do curso. Ele ficou responsável pelo módulo sobre a educação brasileira no período colonial e durante o Império. Por isso, o curso vai ter que tratar também das ideias iluministas de Kant e dos educadores portugueses. Lembrando que as ideias iluministas vêm olhar para a razão e não apenas para a fé. No debate com seus colegas e com a direção da escola, Edmundo identificou a necessidade de aprofundar um pouco sobre esse assunto no curso, introduzindo noções acerca do positivismo e do idealismo, assim como ideias socialistas e sua relação com a educação no Brasil e no mundo. A evolução desses temas ajudará a equipe a compreender as concepções de mundo e seu impacto no debate desse assunto nos dias atuais. O problema é que Edmundo, apesar de já ter estudado tudo isso no curso de pedagogia, nunca mais voltou a esse assunto. Ele saiu da faculdade há alguns anos e, desde então, adentrou no mercado de trabalho com um volume grande de aulas, a fim de manter seus rendimentos, descuidando da formação permanente ou continuada, que nós também chamamos. Ele terá de correr atrás do prejuízo e estudar antes dos colegas para elaborar a sua parte no curso. Edmundo preparará 4 encontros para seus colegas, nos quais estudarão em módulos o conteúdo previsto. Vamos ajudá-lo? Bom, frente à situação geradora de aprendizagem, nós vamos caminhar com Edmundo, né? Como se nós estivéssemos no lugar dele, preparando este curso para os professores. Lembrando que o que se coloca aqui geralmente acontece, ou seja, quando nós terminamos a graduação, nós estamos tão preocupados com o que nós vamos fazer em sala de aula, com o dia a dia da escola, que nós acabamos muitas vezes descuidando da nossa educação permanente. Então fica ali um alerta para vocês, para que ainda que vocês tenham concluído o curso e já estejam na atuação docente, é essencial que você esteja atento, portanto, fazendo leituras e buscando os cursos que venham auxiliar a você se manter
atualizado diante dos contextos educacionais. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, a partir de agora, nós vamos caminhar junto com o Edmundo, né, na tentativa de resolver as situações, problemas que foram impostas a ele. Vamos conhecer a primeira? O período abordado está entre os séculos 16 e 18, ou seja, contempla o início da colonização, a situação política e econômica de Portugal e seus objetivos em relação ao Brasil. Então, nós temos ali alguns questionamentos. Quais eram os objetivos dos jesuítas? O que pretendiam com a oferta de educação? Por que foram expulsos? Como as modificações na política de Portugal interferiram no Brasil? E, afinal, o que mudou na educação brasileira com a expulsão desses religiosos? Será que os acontecimentos desse período têm alguma influência nos dias de hoje? Então, nós vamos caminhar um pouco mais, né? E chegamos aqui em março de 1549, quando nós temos a chegada dos primeiros jesuítas na Bahia com Tomé de Souza. Então, o objetivo principal aqui dos jesuítas era catequizar e instruir as pessoas, garantir a formação de sacerdotes, né? Atuava, portanto, além da catequização dos índios, né, da consolidação de um projeto educativo, como uma empresa, a Companhia de Jesus, porque ela também controlava fazendas, né, tinha a compra e o controle disso, outros imóveis e, inclusive, a compra de escravos. Então, veja, a Igreja Católica se fazendo bastante presente no contexto político e econômico. Isso significa que os jesuítas não só aceitavam a escravidão de seres humanos, beneficiando-se disso, como também colaboravam para que essa realidade fosse considerada natural, né? Ou seja, a Companhia de Jesus disseminava uma ideia de que a servidão, né, era algo natural, de que era muito comum na sociedade nós termos uma parcela da população que é considerada elite, que detém os meios de produção, né, que tem uma melhor condição financeira e um melhor acesso ao conhecimento, e que também é natural que uma outra parcela não tenha essa condição, tenha menos recursos, que tenha um outro tipo de escola, né? Então, eles também atuavam no sentido de manter a servidão de algumas pessoas. Voltando ao slide. Então, no que se refere à educação, né? Qual que era o objetivo principal aqui dos jesuítas? Combater a reforma protestante na Europa e ampliar o poder do catolicismo nas novas regiões colonizadas. Então, nós vimos que a reforma protestante, né, ela foi uma reação de outras religiões diante do poder que a Igreja Católica estava tendo naquele contexto, né? E
então eles reagem, né, tentando se manter no poder. Houveram duas fases aqui na vinda dos jesuítas. A primeira fase se refere à adaptação e construção do trabalho de catequese e conversão do índio aos costumes dos brancos. O que se queria então aqui, né? Aculturar os índios, né? Acostumar os índios à cultura europeia, à cultura do homem branco, né? Seja no que se refere à educação, seja nas formas de trabalho. A segunda fase seria a consolidação do seu projeto educacional. E no que se refere à educação dos negros, né? Eles efetivavam o que é chamado de pedagogia da escravização, ou seja, que ele continuasse subordinado, né, em relação a ter menos conhecimento e também em relação à mão de obra do seu trabalho. No entanto, assim que eles percebem, eles têm o quê? Uma pedagogia da resistência, que não é explícita, né? Mas eles tentam ali sobreviver e garantir a sua cultura. Então, como eu disse no primeiro encontro, nós sempre temos ali embates de ideologia na sociedade e de diferentes culturas. No que se refere à educação indígena, né, acontecia para a catequização, tinha por objetivo criar o hábito do trabalho regular, assim como tinha o homem europeu, introduzir uma nova língua e diferentes hábitos, né? Como que era o sistema de ensino da Companhia de Jesus? Uma educação bastante conservadora, destinada a pequena parcela de sujeitos que não realizavam o trabalho braçal, ou seja, que ocupavam cargos de negócios na administração pública. Então, o dualismo, ele vai se fazendo presente também aqui, né, na educação no modelo jesuítico. E como que era essa educação conservadora que é colocada aqui, né? É um modelo de educação que eu vivenciei e que a maioria de vocês também vivenciou. Ou seja, é aquele modelo que tem um professor à frente, verbalizando para o aluno que deve ouvir o que o professor está dizendo, memorizar e em um determinado momento mostrar na prova o que foi que ele aprendeu. Ainda que no contexto da contemporaneidade que nós estamos agora, tem uma grande movimentação para que se tenha a formação do sujeito crítico na sala de aula, o que ainda prevalece muitas vezes é essa prática conservadora, de geralmente as carteiras enfileiradas, um grande controle em relação à disciplina, como se isso fosse uma garantia de aprendizagem. E por que é que nós temos que lembrar de tudo isso, né? Porque uma educação conservadora, uma educação mais tradicional, ela vem lá do ano de 1500, né? E nós estamos aqui já no século XXI e ainda efetivando muitas práticas neste contexto. Então, nós temos que pensar, o que realmente de lá vale a pena diante de uma clientela que eu tenho de alunos que está imersa na tecnologia? Será que o professor tem que sair de cena numa educação mais crítica? Claro que não, né? O que nós temos é que olhar para ver de que forma nós vamos efetivar esse modelo de educação que está sendo colocado nos documentos atuais. Voltando. Então, nós vimos também aqui, né, que tinha uma educação para aqueles que iam ocupar cargos de negócio, sendo que a educação braçal ela era muito menos valorizada. Então, o trabalho braçal era visto como uma forma de penitência aos pecados, para a população chegar ao paraíso. E nós tínhamos, além daquilo que os jesuítas praticavam na educação,
os estudos superiores, que eram os cursos, né, de graduação, que tinham somente em Portugal. E o que aconteceu diante dessa atuação dos jesuítas? Nós tivemos a sua expulsão deste grupo em 1759. Então, os jesuítas governaram de 1549 a 1759, né? Quando tiveram a consolidação do seu modelo a partir de um documento chamado Ratio Studiorum, que é como se fosse um currículo dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, nós tivemos as reformas pombalinas, quando a educação tem a primeira organização a partir do órgão público, né? Como que isso, então, aconteceu? Então, a reforma, né, nas escolas aí de primeiras letras, né, ela visava ampliar a escolaridade e as oportunidades, porque tinha um grande clamor pela população, pela sociedade, de que a educação ela fosse oportunizada também para outras pessoas, visto que até então ela era restrita aos homens brancos, restritas aos monges, e que agora o acesso fosse por outras pessoas. Mas, ainda que a gente tenha essa reflexão aqui, essa dualidade no ensino, né? Escola para rico, escola para pobre, escola um tipo de educação para meninos e outro para meninas, ela ainda se faz presente. Então, tinham as pessoas que eram educadas para serem os dirigentes, né? E tinham aqueles que iam atuar nos serviços chamados rústicos ou nas artes fabris, que era necessário aprender somente o que era conveniente naquele momento. E aí eu pergunto para você, será que o dualismo escolar ainda se faz presente no contexto da contemporaneidade? Nós temos a diferença de escola pública e de escola privada? Nós temos diferença no ensino que é para os alunos ingressarem no vestibular e no ensino que é para os alunos trabalharem, que é o curso técnico? Veja, isso ainda existe, né? Então, nós temos que entender de onde vem, porque não existe um governo que acorda e diz assim, bom, agora eu vou implantar o curso técnico. De jeito nenhum. É feito toda uma análise e isso vem no decorrer da história. Voltando. Então, essa abertura, né, da escolaridade e as oportunidades acabaram por ampliar as chances da educação para a elite e a instrução para os demais. Qual é a diferença de educação e de instrução? Educação é mais elaborada, trabalha-se mais para a compreensão dos conteúdos das áreas do conhecimento. A instrução é uma educação bastante elementar para saber desempenhar apenas a função em que essa pessoa está. Então, como que era processado o ensino aí neste contexto? O ensino de regras de ortografia e sintaxe, as 4 operações da matemática, regras de civilidade do catecismo, um ano de filosofia para aqueles que seguiriam nos estudos maiores. Por que nós tínhamos um grande debate sobre a educação laica e nós tínhamos o catecismo? Porque, ainda que a educação estivesse sob a responsabilidade do Estado, os professores que atuavam naquele modelo tinham sido formados pelo ensino jesuítico. Então, nós temos aqui, né, uma concepção ainda se fazendo bastante presente, o que foi vivenciado ao longo dos bancos escolares, né? E neste contexto aqui, o professor ele passou a receber um salário, portanto, a ser funcionário do Estado, né? O que foi mantido pelo imposto chamado único, também denominado por subsídio literário. Então, eu trouxe aqui, diante desse dualismo escolar, né, que vem se fazendo presente,
qual é a situação, qual é a análise que o Saviani faz aí de tudo isso, né? Então ele diz assim: para fazer feliz a sociedade e manter contentes as pessoas, ainda que nas circunstâncias mais humildes, é indispensável que o maior número delas seja pobre e, ao mesmo tempo, totalmente ignorante. Quanto mais saiba, olha isso que forte, quanto mais saiba do mundo e das coisas alheias a seu trabalho ou emprego um pastor, um lavrador ou qualquer outro camponês, mais difícil lhe será suportar as fadigas e penalidades de seu ofício com alegria e satisfação. Então, vai ficando explícito aí, né, que o que se entende é que quanto mais estudo se dá para a pessoa e ela reconhece essa divisão de classes, essa dualidade no ensino, mais infeliz essa pessoa vai ficando. Então, o que se encontra como explicação para este contexto é de que não fique se disseminando o mesmo conhecimento e o mesmo conteúdo para todas as pessoas. Mas aí nós temos que pensar, nós vamos atuar enquanto professores que favorece a manutenção da estrutura social na forma com que ela se organiza, ou seja, a concentração de rendas na mão de uma parcela muito pequena da população, ou nós vamos descortinar a realidade para os nossos alunos, mostrar para eles que existem outras possibilidades e maneiras de viver além daquela com a qual ele convive. Voltando ao slide. Então, relembrando aqui as nossas perguntinhas, né, da situação problema, então ela diz assim: quais eram os objetivos dos jesuítas? Então, nós vimos que o objetivo era, em especial, a catequização dos índios, a consolidação de um projeto de educação e também estar presente na economia, visto que eles justificavam a servidão dos escravos, né? E também que ela atuava para o controle de fazendas, imóveis e até a compra de escravos. O que pretendia com a oferta de educação, né? Pretendiam continuar a hierarquização da sociedade, né? Manter a elite no seu lugar e o que nós chamamos de proletariado na sua condição. Por que foram expulsos? Porque houve uma grande manifestação da sociedade a partir da Reforma Protestante para que se tivesse um outro modelo de educação que não viesse atender apenas aos preceitos da religião católica. Como as modificações na política de Portugal interferiram no Brasil? E, afinal, o que mudou na educação brasileira com a expulsão desses religiosos? Será que os acontecimentos desse período têm influência nos dias de hoje? Então, nós vimos que, com a expulsão dos jesuítas, né, toma a rédea da educação o Estado, a partir das reformas pombalinas. E será que essa mudança na educação, ela tem impacto na aula de hoje? Né? Nos dias de hoje, nas aulas que nós concretizamos na atualidade, né? As aulas régias, as aulas eram chamadas também de aulas avulsas, ou seja, eram aulas que não tinham a mesma conexão que tinha no ensino jesuítico. Ainda que se tenha tido uma grande manifestação a respeito da forma com que o ensino jesuítico se organizava, se a gente parar para olhar e conhecer, né, o que eles faziam, nós vamos percebendo de que foi um dos ensinos mais estruturado. Então, quais são as interferências no dia de hoje, né? A verbalização pelo professor e a memorização pelo aluno, a utilização das provas, unicamente as provas como instrumentos avaliativos. Então, de alguma forma, nós temos resquício tanto dos jesuítas como das reformas pombalinas, ficando evidente que
essa é a essência, né, de no curso de formação nós termos a disciplina de História da Educação, ou seja, conhecermos o passado, identificarmos o presente para termos ações que venham melhorar o nosso futuro. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos conhecer a segunda situação-problema. No encontro anterior, com nossa ajuda, os professores estudaram até a implantação das reformas do Marquês de Pombal. Algumas décadas depois, em 1808, a corte portuguesa se mudaria para o Brasil e em 1822 deixaríamos de ser colônia de Portugal. É exatamente a educação deste período, até a proclamação da República em 1889, que Edmundo está revisando para coordenar o encontro com seus colegas. Então, quais são os questionamentos que nós temos para esta SP? Por que será que a nobreza portuguesa deixou Portugal e se mudou para o Brasil? O que estava acontecendo na Europa? Que estrutura educacional encontraram aqui? Eram suficientes para os objetivos de D. João? Precisariam ser feitas mudanças? Em que direção? Além da educação, quais foram os impactos na colônia que a vinda da corte causou? Qual é a relação dessas mudanças com nossa independência? E depois, não sendo mais colônia, que alterações ocorreram no Brasil em relação à educação e a outros aspectos importantes para a nossa história? Então, vamos caminhar um pouco mais, né? Estamos aqui no contexto da chegada da corte portuguesa no Brasil, né? O que causa uma mudança no Brasil, porque surgem novas atividades, novos hábitos e disseminam-se novas ideias, né? Então, qual foi o motivo da família real vir para o Brasil? Nós tivemos um contexto que nós chamamos de bloqueio continental. O que foi isso? Foi quando Napoleão Bonaparte ele fecha os portos, para não receberem ali aos navios ingleses, o que não foi aderido por Portugal, motivo pelo qual houve aí a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, e foi o motivo pelo qual a família real veio para o Brasil. Então, eles acabaram vindo fugidos para o Brasil. E com essa fuga, o que eles trouxeram com eles? Móveis, documentos, dinheiro, obra de arte e a biblioteca. Diante de tudo isso, o Brasil, com a instalação da corte portuguesa, o Brasil estava deixando de ser uma colônia subordinada a uma metrópole, sendo inviável a sua independência. Então, com a vinda da família real para o Brasil, surgiu uma nova forma de educação. Por quê? Porque a corte tinha uma educação diferenciada. Além disso, tudo que eles trouxeram interferiram na organização brasileira. A vinda da biblioteca trouxe uma maior cultura.
As roupas que eles se utilizavam eram diferentes daquelas utilizadas aqui, o que demandou uma outra mão de obra para o país. Então vejam, né? A sociedade teve outras necessidades e para isso se organizou de uma outra forma, né? Era uma outra mão de obra e a educação ela também vai se estruturando e se reorganizando dentro deste contexto. Voltando. Então, no final do período joanino e início do Império, né, nós tivemos, diante desse novo contexto social, partidos, correntes políticas que surgiram, né? Então, ou seja, que atuavam no Brasil. Eles eram o Partido Português, o Partido Radical e o Partido Brasileiro. Qual foi, né, aquele que teve uma maior interferência no Brasil? O Partido Brasileiro. Ele impôs a independência do Brasil, visto que a corte já estava aqui, que deixa de ser colônia, mas tudo continuou igual. Ainda que nós tivéssemos um movimento para que houvesse avanço, ainda era um latifúndio, né, baseada-se aí no latifúndio, economia, uma produção primária voltada à exportação, o trabalho escravo e um regime imperial. Então, ainda que a sociedade clamasse por mudanças, né, nós tínhamos ali uma movimentação para manter a sociedade na forma com que ela se organizava, né? Então, nós temos aqui a continuidade de uma sociedade hierárquica. Então, a independência ela acabou se constituindo num arranjo político que favorecia os interesses das camadas senhorial brasileira e os interesses do novo capitalismo europeu, né? Então, a independência não foi uma libertação do país, né? Ele passou a ter, sim, uma maior autonomia. No entanto, nós tivemos vários setores aí por trás, né? E a educação que, valendo-se ali do dualismo, né, não atendia todas as pessoas, ou seja, os negros não participavam, os índios na condição da aculturação que nós já vimos, quem participava era somente os brancos e ainda muito poucas eram as mulheres, né? Então, nós tivemos aqui, né, o olhar para essa educação primária, a primeira vez, ela vem aqui na Constituição de 1824, que contempla a instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, o que acabou ficando somente no papel, né? Porque não deu conta de atender a todas as pessoas. Então, em 15 de outubro de 1827, é que nós temos a promulgação da primeira legislação específica sobre a educação nacional, né? E o que essa lei, né, no que ela interferiu? Ela manteve as aulas avulsas para os meninos, que eram as chamadas aulas régias, né, e incluiu também as meninas, né, mas claro que não foram todas, apenas aquelas participantes da elite. Fixou o salário dos professores e adotou o método de ensino mútuo, que é chamado também de método Lancaster, né? Então, como que esse método Lancaster ele foi constituído? O professor tinha lá, ele com vários alunos na sua turma. Na observação do dia a dia, ele identificava quem eram os alunos que tinham um melhor desempenho. Esses alunos eram nomeados por monitores e trabalhavam ali com cerca de 10 alunos, né? Então, uma educação bastante restrita, né? Porque não estava sob a responsabilidade do professor. O professor estava responsável pelos alunos monitores que desenvolviam o conhecimento com os demais alunos. Voltando. E
O que compunha, então, né? Quais eram os conteúdos aí dessa escola de primeiras letras? Era leitura, escrita, gramática, aritmética básica, noções de geometria e a moral cristã, né? Se fazendo presente aqui, porque não dava para tirar totalmente os preceitos do catolicismo, da Igreja Católica, tendo em vista a atuação que eles tinham no mercado. Em 1834, é promulgado o ato adicional que reformulou a Constituição de 1824, né? Lembrando que ela foi a primeira que contempla a instrução primária. E essa instrução, esse ato adicional, ele descentralizou a instrução primária e secundária e impulsionou o surgimento de instituições particulares, né, que acabavam se valendo também de recursos públicos, né? As aulas isoladas dos colégios, né, o ensino mútuo foram substituídas pelo estudo seriado, que é um modelo que nós temos hoje. Então, veja, nós vamos identificando, né, o que foi instituído no passado e o que ainda se faz presente. Então, no contexto ali de 1854, tivemos uma reforma importante nomeada por Couto Ferraz, né? Onde tem a obrigatoriedade do ensino elementar aos filhos maiores de 7 anos. No entanto, filho dos homens brancos e livres, portanto, os demais não tinham o acesso livre à educação. Ela trata da formação dos professores, ou seja, como deve ser essa formação, das atribuições do conselho diretor que atua sobre a educação, da seleção de docentes, do método de ensino e de como se daria a administração das escolas. Além desta reforma, nós tivemos outra muito importante, que é nomeada por Leôncio de Carvalho, onde nós tivemos a obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos, a assistência para os uniformes, livros e materiais básicos para alunos pobres. Essa reforma regulamenta as escolas normais, que é onde se dava a formação de professores, cria jardim de infância para crianças de 3 a 7 anos, que é o que nós chamamos hoje de educação infantil. Subsidia o ensino particular, ou seja, continua tendo recursos públicos para escolas privadas, equipara as escolas normais particulares às oficiais e as escolas secundárias privadas ao Colégio D. Pedro II e acaba com a proibição de matrículas aos escravos, né? Então, vejam, só depois de um longo tempo é que os escravos passam a participar da educação institucionalizada, né? E nós temos, neste contexto, o decreto presidencial chamado de Lei Saraiva, que é algo importante porque ele exclui o direito dos analfabetos ao voto. Uma medida que foi revista apenas em 1935. Né? Então, voltando aqui para a nossa situação problema, né? Por que será que a nobreza portuguesa deixou Portugal e se mudou para o Brasil? Nós vimos que foi uma fuga, né, em função das determinações de Napoleão pelo bloqueio continental, ou seja, pelo bloqueio dos portos para que não recebessem navios ingleses. O que estava acontecendo na Europa, ou seja, um grande conflito de interesses. Que estrutura educacional encontraram aqui? Eram suficientes para os objetivos de São João? Precisariam ser feitas mudanças? Em que direção? Nós vimos que sim, porque era uma educação voltada para uma mão de obra, né? E a vinda da família real impactou em vários aspectos na economia, na forma de viver das famílias e, portanto, teve toda essa reorganização da sociedade. Além da educação, quais foram os impactos na colônia que a vinda da corte causou, né? As formas de viver,
uma reestruturação da mão de obra e uma reestruturação da escola. Qual é a relação dessas mudanças com nossa independência? Com a vinda da família, né, e a reorganização da sociedade, não daria mais para estar vinculado a Portugal. Então, tem-se, portanto, a independência do Brasil. E depois, não sendo mais colônia, que alterações ocorreram no Brasil em relação à educação e a outros aspectos importantes para a nossa história? Nós vimos que foram várias as reformas, olhando para a educação. Nós tivemos a Constituição, nós tivemos a abertura para os negros, para os escravos, né? Então, teve-se a necessidade de reorganizar a sociedade. Só que nós temos que pensar que, assim, todas essas ações não são em benefício, né? Não é pensando na população, mas é pensando em atender a uma clientela. E neste contexto foi porque nós tivemos a vinda de uma família nobre que tinha um jeito de viver em Portugal e precisariam ter as suas necessidades supridas no Brasil. E é onde nós temos aí toda uma reorganização social e também da educação. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos conhecer a terceira situação problema? Agora, precisamos ajudar Edmundo a se aprofundar no estudo sobre as modificações ocorridas na Europa no século XVIII e XIX, a fim de melhor compreender o iluminismo e seus desdobramentos, tanto na Europa como no Brasil. Ele se lembra bem de que após o Renascimento, aconteceram novas mudanças na Europa que provocaram transformações significativas na política e na economia. E então ele tem ali, né, alguns questionamentos. Entre os séculos 17 e 19, a Inglaterra passou pela Revolução Burguesa, cujo ápice ocorreu em 1688. E um século depois, o início da Revolução Industrial. Quase ao mesmo tempo, a França vivia sua própria revolução, que também substituiu a nobreza pela burguesia na direção política, né? Que nós vimos que foi uma classe social que nasce ali da crise do feudalismo. Até que ponto essas mudanças impactaram a forma de viver e de pensar das pessoas na Europa? E no restante do mundo, teve o mesmo impacto aqui no Brasil, né? Edmundo também precisa saber mais sobre os iluministas. Ele se lembra de que Kant foi um filósofo muito importante, pois seus escritos no final do século XVIII influenciaram a teoria do conhecimento e a educação no século seguinte. Era preciso incluir isso no roteiro de estudos. Mas se perguntava, quais eram as ideias centrais de Kant? E a questão da ética e da moral, como era tratada por ele? Então, nós estamos chegando mais próximo do nosso contexto, né? Estamos na passagem do século XVIII para o XIX, onde nós tivemos como acontecimento a Revolução Inglesa no século XVII e a Francesa no século XVIII. O que acabou com as monarquias absolutistas e criou-se uma sociedade com a divisão de poderes que conhecemos hoje, ou seja, a sociedade capitalista, né, dividida em classes sociais, né? Ganham forças as ideias iluministas, né, que é a colocação da razão no centro do processo, e a redução das ideias a partir do catolicismo, portanto, que só focasse a fé.
neste modelo, neste novo contexto histórico, nós temos a ciência explicando os fenômenos naturais e não apenas a explicação do catolicismo. Tivemos a Revolução Industrial, né, na Inglaterra, o que veio moldar o mundo capitalista, indicando como é que as pessoas se organizam e como que a educação deve se processar diante de uma sociedade que visa bastante o lucro. Com essa mudança na forma de produzir, como essa mudança na forma de produzir afetou a educação no mundo? Com a crescente urbanização e industrialização, aumentou a necessidade de escolarização e alfabetização. Ou seja, com a Revolução Industrial, nós temos que formar o trabalhador para atuar nas fábricas. O trabalhador tem que ser aquele que não erra, porque um erro na produção desencadeia a perda de lucros, né? Então, seria um trabalhador bastante treinado, com atividades repetitivas, atividades essas divididas em série, né? Ou seja, o trabalhador, ele nunca tinha acesso ao todo daquele produto. Então, se ele estava numa fábrica de camisa, ele fazia uma parte. Ele pregava o botão, outro pregava a gola, outro pregava o bolso, né? Uma educação compartimentalizada, que também vem interferir na organização que nós temos hoje. Então, a organização da escola, decorrente em 20 minutos para a língua portuguesa, mais 20 minutos, ou uma aula de 50 minutos para matemática, uma aula de 50 minutos para a história, é decorrente desse modelo da fábrica, né? Que ainda que a gente coloque hoje uma educação mais integral, essa compartimentalização, ela ainda se faz. Então, vejam, a educação inserida no processo da sociedade, ela vem trabalhar para formar o trabalhador necessário àquele contexto histórico. Voltando. Então, né, aqui nós tivemos, ainda estava a questão do método mútuo, né, que permitiu a expansão da rede de ensino na Inglaterra, considerando que era um aluno ali trabalhando com 10, né? A escola passa a ser obrigação do Estado, mas com ensino ainda muito literário e pouco científico. Ou seja, com muita leitura, né? As escolas eram insuficientes e os mestres sem qualificação adequada, né? Voltada para uma formação nacionalista, ou seja, uma formação que viesse atender àquilo que é disseminado pelo Estado. Como eram os professores aqui neste contexto? Mal pagos, geralmente não tinham experiência ou permaneciam nessa profissão enquanto não arrumavam coisa melhor, o que nós chamamos de o famoso bico, né? As práticas dos castigos físicos ainda persistiam. E prevalece a dualidade na educação, porque nós temos aqui as escolas religiosas, né, consideradas elitizadas para as famílias mais abastadas, e a escola mantida pelo Estado para o povo, né? E aqui uma educação voltada bastante para o trabalho, né? Então, nós temos aqui um olhar para um dualismo que também se faz presente na escola de hoje, né? Considerando que muitas vezes as pessoas que estudaram na educação básica em escola privada alcançam o ensino superior em escola pública e quem estudou a educação básica no público acaba indo para o curso superior na privada. Isso vai mostrando o dualismo também. E nesse contexto, né, nós temos Kant, que vem falar da necessidade da formação ética e moral do indivíduo. Então, ele diz aqui que o conhecimento, ele é fruto da interação entre o sujeito e o objeto. Que o papel da educação nesse contexto era o desenvolvimento ético e moral dos indivíduos.
O que seria para ele agir moralmente, né? É agir de uma determinada maneira simplesmente porque é o certo a fazer, não por causa de castigos ou recompensas. Então ele diz assim, a gente tem que educar as pessoas que elas precisam andar corretamente porque isso é o viável, não porque se ela fizer errado ela vai ter um castigo ou ela vai ganhar alguma coisa. Segundo ele, a opção por agir desta e não daquela maneira não é inata, nem natural, mas decorre da formação do indivíduo por meio da educação, de forma a torná-lo capaz de escolher com autonomia, né? Então, segundo o Kant, a formação o sujeito ele não nasce de uma determinada forma, é no contato com o outro que ele vai se constituindo, né? Então, olhando aqui para a resolução da nossa situação-problema, até que ponto essas mudanças impactaram a forma de viver e de pensar das pessoas na Europa? E no restante do mundo? Teve o mesmo impacto aqui no Brasil? Quais eram as ideias centrais de Kant? E a questão da ética e da moral? Como era tratada por ele? Então, sempre que nós temos algo, né? Diferente num outro lugar, vamos supor na Europa, os países que estão em volta, né, os continentes que estão em volta, eles também são afetados. Né? Porque a maneira de viver de um grupo acaba interferindo no outro. Então, claro que nós tivemos influências. E no que se refere a Kant, ele vinha ali justamente chamar a atenção para como é que nós vamos formar esse sujeito moral. Né, para agir em benefício de todos. Então, ele já chamava a atenção de que o ensino, principalmente a partir da Revolução Industrial, voltado para a individualidade, né, que o homem não tivesse erro, que esse agir moralmente estivesse presente na formação do sujeito. E aí nós temos que pegar as ideias de Kant e pensar neste contexto, né? Se agora se pede um sujeito crítico, de que jeito, de que forma as ideias de Kant, né, pode auxiliar a gente a formar esse sujeito que seja crítico, mas que também consiga agir com moral na sociedade, de forma que ele não olhe apenas para aquilo que ele precisa, mas para toda a coletividade. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Vamos conhecer a quarta situação-problema? Nosso amigo professor, que está colaborando com os colegas na preparação do módulo de História da Educação, estava apresentando os resultados de suas leituras para seus colegas de trabalho na escola, quando algumas questões foram levantadas. Até que ponto essas novas ideias, novas concepções de mundo influenciaram a visão sobre a educação, sua função e práticas pedagógicas? Que impacto tiveram ou ainda têm as ideias positivistas, pragmáticas e socialistas na educação em geral? Essas influências apresentam uma análise dialética do problema educacional? Qual é a importância das teses idealistas ou materialistas nas práticas pedagógicas? Como essas diferentes correntes colaboram ou combatem a existência do dualismo escolar, a existência de 2 modelos escolares, um para quem pode e deve se tornar dirigente e outro para as classes subalternas? Então, são reflexões que nos fazem pensar a respeito das práticas que nós podemos ter em sala de aula, né? Lembrando que o iluminismo,
neste contexto, consagrou a vitória do pensamento científico, né? Portanto, da razão sobre a fé. A partir do século XIX, surgem novas correntes teóricas para explicar a realidade da sociedade capitalista. E neste contexto, é importante que nós, pedagogos, tenhamos domínio das teorias pedagógicas, ou seja, das formas pelas quais o conhecimento, a construção do conhecimento pode se consolidar. Então, o que são teorias pedagógicas? São conceitos, né, que nascem da disputa pelo modelo de sociedade e educação que os teóricos e educadores participam e expressam uma visão de mundo. Então, elas vêm expressar que tipo de sujeito nós queremos formar. Diante disso, qual a importância dos professores conhecerem as teorias pedagógicas? Como eu disse, né, para a gente saber como é que nós vamos atuar em sala de aula. É importante você ter clareza de que você sempre está embasado em uma teoria quando você trabalha em sala de aula, ainda que você não tenha clareza de qual seja, né? Então, vou trazer algumas teorias, alguns embasamentos. A primeira dela é o positivismo, né, que surge no século XIX. Ele acompanha o movimento burguês, né, de acomodação e de conservação da ordem, né? Então, o positivismo, né, ele vem aqui manter, trabalha-se na sala de aula numa estrutura que vem educar esse sujeito para ser obediente e, portanto, para manter a sociedade na forma com que ela está organizada. O pragmatismo ou instrumentalismo, ali no século XX, no início do século XX, se preocupa com as consequências da ação humana, né? Então, ele vem dizer assim, ó, tudo que se faz tem decorrência na vida de outras pessoas, né? E o Dewey é o maior influenciador e nós temos decorrente do seu pensamento, né, o movimento da Escola Nova, que vem colocar o aluno no centro do processo. O que não quer dizer que o professor saia dele, mas o professor está atento aos conhecimentos prévios deste aluno, né? Mas, se nós olharmos por outro lado, nós tivemos uma grande crítica ao movimento da Escola Nova por alguns estudiosos, dizendo que ele acabou por oportunizar a solidificação do conhecimento científico da elite, porque ele deixou para o aluno o aprender a aprender, ou seja, a busca pelo aluno do conhecimento. A Escola Nova, ela tem uma educação baseada na apresentação de problemas para os quais o estudante deveria buscar soluções mais autônomas. No entanto, por deixar o processo muito pelo aluno, ele gera o dualismo escolar, né? Sendo que num outro modelo se está muito em cima da elite, dos filhos da elite, para que se tenha a apropriação do conteúdo. Uma outra teoria é o idealismo, que ele considera que as ideias são mais importantes do que a realidade, né? E que a realidade, ela deriva das ideias. Então, tem uma reflexão aí bastante intensa sobre isso. O marxismo, né? Ele vem chamar, ao contrário das ideias, ele vem chamar a atenção para a interpretação da realidade, de modo que os conhecimentos científicos devem ser apropriados para que o sujeito interprete e mude a sua realidade. Então, segundo a teoria marxista, a história determina as ideias de uma época e da sociedade, ou seja, aquilo que acontece na medida em que o sujeito ele vai vivenciando este processo, ele vai se constituindo enquanto ser e ele forma as suas ideias, né? Então, para ele, a educação deveria buscar eliminar as classes sociais, ou que essas fossem baseadas em princípios mais igualitários
do que essa distância, né, que nós temos hoje, de uns terem tanto e outros muitas vezes não terem nem o que é necessário à sua subsistência. E o anarquismo, que é a teoria anarquista que reconhece a autoridade em nenhuma forma de Estado, que considera sempre opressiva, defende a auto-organização descentralizada da sociedade. Então, segundo o anarquismo, a educação não deve se organizar em nenhum processo a partir das interferências do Estado. Então, diante disso, né, até que ponto essas novas ideias, novas concepções de mundo influenciaram a visão sobre educação, sua função e prática pedagógica? Que impacto tiveram as ideias positivistas, pragmáticas e socialistas na educação em geral? Essas influências apresentam uma análise dialética do problema educacional? Qual é a importância das teses idealistas ou materialistas nas práticas pedagógicas? Como essas diferentes correntes colaboram ou combatem a existência do dualismo escolar, a existência de dois modelos escolares, um para quem pode e deve se tornar dirigente e outro para classes subalternas? Frente ao que nós estamos vendo, é importante, diante do que eu já disse, né, que você tenha clareza de que tipo de homem cada teoria desta forma, para você poder atuar escolhendo qual delas que você quer. Porque, diferente disso, é muito provável que quando você estiver na sala de aula, você vai ter ações a partir daquilo que foi vivenciado. E no atual contexto em que nós estamos, não cabe apenas a reprodução de práticas que nós vivenciamos. Nós temos que ter o quê? O ensino intencional que venha atender a esta clientela. Uma clientela que não tem uma leitura linear, uma clientela que está a todo instante em contato com a informação. Então, sempre pense de que jeito eu, professora, posso contribuir para que a informação que o meu aluno tenha contato se transforme em conhecimento. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Agora que você já se apropriou de alguns fundamentos teóricos sobre a história da educação, eu trouxe uma situação para você resolver. Vamos até ela? Imagine que você, depois de formado, foi procurado por uma rádio para uma entrevista sobre a reforma pombalina e seus reflexos na educação brasileira. O roteiro da entrevista, enviado previamente, abordava o caráter das modificações de inspiração iluminista implantadas por Pombal em Portugal e seus reflexos no Brasil. Que pontos você destacaria ao ser questionado? O que mudou e o que permaneceu após a reforma? Nós já conversamos um pouco sobre isso. Eu vou dar um minutinho para você fazer as suas anotações sobre o que você falaria na entrevista a respeito das reformas de Pombal e eu volto na sequência para conversar sobre isso.
pensou sobre o que você diria? Bom, eu vou te dizer o que eu destacaria nesse momento, né? Eu faria questão de dizer que, após a expulsão dos jesuítas, nós tivemos uma reforma no ensino, né? Que nós passamos a ter ali funcionários do Estado, nós passamos a ter as aulas régias. No entanto, eram aulas desvinculadas uma da outra, aulas avulsas. E ainda que nós tivéssemos toda uma discussão a respeito da necessidade de uma educação laica, os preceitos religiosos do catolicismo ainda se faziam presentes. Por quê? Porque os professores que estavam atuando ali nas reformas pombalinas, eles tiveram sua formação e a sua vivência a partir do ensino jesuítico, né? E que foi um ensino bastante solidificado e que acabou interferindo, aí, mesmo que nós tenhamos a reforma pombalina, na condução dessa prática. E o ensino jesuítico se faz presente ainda hoje. E o que ainda se faz presente das reformas pombalinas? A divisão de disciplinas, né? Como lá eram aulas avulsas, estanques umas das outras, né? Aqui, na contemporaneidade, ela ainda se faz presente. E nós temos que pensar justamente sobre isso, ok? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso segundo encontro. Eu espero você na nossa próxima teleaula, né? Faça as leituras, venha com as suas dúvidas para que eu possa te ajudar. E nós vamos encerrar assistindo o vídeo. A chegada dos jesuítas no Brasil pode ser considerada um marco para o início da história da prática educacional em nosso país. A primeira fase de atuação dos jesuítas compreende a adaptação e construção de seu trabalho de catequese. A segunda fase foi um período de desenvolvimento do sistema implantado, com a consolidação de seu projeto educacional. Em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal, com os poderes que o rei Dom José I delegou, iniciou uma série de reformas conhecidas como Reformas Pombalinas. Faziam parte dessas reformas o fechamento das escolas jesuítas e a expulsão da Companhia de Jesus de todos os territórios portugueses. As reformas tinham como intenção alterar o sistema educacional, desde as primeiras letras até os estudos maiores, colocando a educação sob a responsabilidade do Estado. Em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil e alterou toda a lógica do pacto colonial. A nova situação de sede do reino português forçou a criação de uma nova estrutura condizente com esse novo status. Dom João VI tomou medidas educacionais que visavam formar pessoas capazes de compor essa estrutura e fez da educação um instrumento mais voltado à utilidade imediata e prática, com um foco especial no ensino técnico e superior. Mas foi depois da independência, em 1822, que houve a criação de uma legislação específica sobre a educação nacional. Algumas das mudanças incluíram a fixação de salários e a determinação de aulas para as meninas. Durante a regência, foram criados os colégios Pedro II e os liceus da Bahia e de Pernambuco, adotando o sistema francês de educação seriada. Durante o segundo reinado, duas reformas importantes foram realizadas. A reforma Couto-Ferraz, que trouxe a obrigatoriedade do ensino, e a Leôncio de Carvalho, que possibilitou a subvenção ao ensino particular e acabou com a proibição das matrículas dos escravos. Paralelamente, na Europa, a Revolução Industrial provocava o crescimento da urbanização e aumentava também a necessidade de alfabetização e escolarização. Isso, somado ao pensamento renascentista e iluminista, começou a gerar uma cultura que valorizava e incentivava a escolarização. O pensamento de Immanuel Kant sobre a teoria do conhecimento e sobre o papel da educação na formação ética e moral do homem é uma demonstração do pensamento iluminista e do novo papel que a educação começava a ocupar. A educação também sofreu influências de diversas correntes de pensamentos posteriores, como o positivismo, o pragmatismo e o socialismo. Pesquise mais sobre essas correntes e se aprofunde na história da educação no Brasil e nas grandes mudanças de pensamento na Europa a partir do século XVIII, além da sua relação com o contexto brasileiro. Bons estudos para você! Tchau!